Bem-vindo ao Império Romano, a civilização que moldou o mundo com sua força, glória e ambição. Das arenas do Coliseu às conquistas que cruzaram continentes, você está em Entre Eras e Civilizações. Durante mais de 1000 anos, um nome ecoou por todo o mundo conhecido. Um nome que inspirava medo, respeito e admiração. Um nome que moldou a política, a guerra, a arquitetura, a religião e até a língua de milhões de pessoas. Esse nome era Roma. Mas o que começou como uma pequena vila de pastores às margens do rio Tibre se transformaria no maior império que o mundo ocidental já viu. Uma história de glória, traição, batalhas épicas, imperadores loucos e conquistas que pareciam não ter fim. Essa é a história completa do Império Romano. Capítulo 1. As origens de Roma. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo, um dos gêmeos criados por uma loba. Mas a realidade é um pouco menos mítica. Roma surgiu como uma pequena cidade-estado na região do Lácio, no centro da Península Itálica. Durante séculos, Roma foi uma monarquia, depois uma república, e só muito tempo depois se tornaria um império. Mas desde o início havia algo diferente ali. Um espírito de conquista, uma sede de expansão, uma crença quase religiosa de que Roma estava destinada a governar o mundo. Capítulo 2. A República Romana. Por volta de 509 a.C., os romanos expulsaram seu último rei e fundaram a República Romana, um sistema político complexo, com senadores, cônsules e assembleias populares. Mas por trás da fachada democrática, o poder estava nas mãos da elite, os patrícios. Durante a República, Roma cresceu de forma impressionante. Derrotou os etruscos, os sanitas, e travou 3 guerras brutais contra Cartago, as Guerras Púnicas. Foi nelas que surgiu um dos maiores nomes da história militar, Aníbal Barca, o general cartaginês que atravessou os Alpes com elefantes para atacar Roma. Mas Roma resistiu e venceu, e com a vitória veio o domínio do Mediterrâneo. Capítulo 3. A crise da República. Com o crescimento do território, vieram os problemas. A desigualdade aumentou, os generais começaram a acumular poder demais e a política virou um campo de batalha. Foi nesse cenário que surgiram figuras como Caio Mário, Lúcio Cornélio Sila, Pompeu, Crasso e, claro, Júlio César. César foi amado pelo povo, temido pelo Senado e respeitado pelos soldados. Ele cruzou o Rubicon, desafiou a República e se tornou ditador. Mas seu poder absoluto o levou à morte. Foi assassinado por senadores que queriam salvar a República. O que eles não sabiam é que, ao matar César, estavam matando a própria República. Capítulo 4. O nascimento do Império. Após a morte de César, Roma mergulhou em mais uma guerra civil. De um lado, Marco Antônio e Cleópatra. Do outro, Otaviano, o herdeiro adotivo de César. Otaviano venceu. E em 27 a.C. recebeu o título de Augusto, o primeiro imperador de Roma. Nascia ali o Império Romano. Augusto foi um mestre da propaganda. Ele manteve as instituições republicanas de fachada, mas o poder real estava todo em suas mãos. Sob seu governo, Roma viveu um período de paz e prosperidade, conhecido como Pax Romana. Capítulo 5. Glória e loucura. Após Augusto, vieram imperadores de todos os tipos, alguns sábios e justos, como Trajano, Adriano e Marco Aurélio. Outros, nem tanto. Calígula, por exemplo, nomeou seu cavalo como senador. Nero tocava lira enquanto Roma queimava. E Cômodos, filho de Marco Aurélio, acreditava ser a reencarnação de Hércules. Mas mesmo com esses excessos, o império continuava a crescer. Chegou a cobrir territórios que hoje fazem parte de mais de 40 países, do norte da África
até a Escócia, da Península Ibérica até o Oriente Médio. Capítulo 6. O início do fim. No século III, Roma começou a enfraquecer. Crises econômicas, invasões bárbaras, corrupção e disputas internas minaram a estabilidade do império. O imperador Diocleciano tentou salvar a situação, dividindo o império em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Mais tarde, Constantino o Grande unificaria os dois novamente e fundaria uma nova capital, Constantinopla. Constantino também foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, mudando para sempre a história da religião no Ocidente. Capítulo 7. A queda de Roma. No ano 476 d.C., o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por um chefe bárbaro chamado Odoacro. Era o fim do Império Romano do Ocidente. Mas o Império do Oriente, conhecido como Império Bizantino, continuaria por quase 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. Mesmo após sua queda, Roma nunca desapareceu. Sua língua, o latim, deu origem ao português, espanhol, francês, italiano e romeno. Suas leis influenciaram os códigos jurídicos modernos. Sua arquitetura, suas estradas, sua cultura, tudo ainda vive entre nós. Roma foi mais do que um império, foi uma ideia, uma ambição, um símbolo de poder e civilização. E mesmo hoje, mais de 1500 anos depois de sua queda, o mundo ainda vive sob a sombra de Roma. Se você chegou até aqui, parabéns. Você acabou de conhecer a história completa do Império Romano, uma jornada de 1000 anos que moldou o mundo como o conhecemos. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que ama a história. E lembre-se, todos os caminhos levam a Roma.